Tá aparecendo, Fabiana. Eu estou adicionar o convidado. Né? A pessoa já tem que estar aqui. Não, ela não tá indo. A caixinha vai aparecer pra mim. Ah, peraí. Ela vai me chamar. Apareceu ali, André. Ah, não. Escreve aí, Andresa. É essa aqui, né? Uhum. Tá cegando você não, né? Pô, é que eu, ó. Vou pegar ele e levar pra lá. Tá? Nossa, que vai me atrapalhar, Aqui, gente, ó. que eu Cadê? preciso ler. Já tá Você entrando, não, você gente. vê? Vem cá pra você ver. Opa. Olá, gente. Boa noite. Estou. Hoje eu estou aqui para falar de um tema que é muito pertinente sobre a violência doméstica, né? Nós vamos estar conversando. Obrigada pela presença de todos que estão entrando aí. Meu nome é Leila Brasil e eu sou em defesa das mulheres. Estou aqui hoje para falar que vou estar conversando com a Andressa e nós vamos estar discutindo aí um pouquinho sobre a violência doméstica em tempos de pandemia. É um prazer ter você conosco aqui hoje. Está marcado para começar às 19h30. Estou aguardando alguns minutinhos a Andressa chegar. Mande sua pergunta, participe com a gente. Você pode mandar sua pergunta, participar com a gente, porque esse programa é para nós mulheres, estar discutindo, conversando. E se você tem alguma pergunta para fazer, pode mandar para a gente, que nós estamos aqui. Eu quero falar com vocês também que eu sou uma multiplicadora do Teatro do Oprimido. Estou aqui para falar com vocês que em tempos de pandemia é muito bom a gente poder estar fazendo alguma coisa, né, que venha nos preencher, que venha nos encher. E o Teatro do Oprimido é um lugar onde eu me encontrei. E lá a gente discute várias questões, vários assuntos sobre violência doméstica, principalmente. É um tema muito discutido, muito falado em todos os âmbitos, né, por onde a gente passa. Então, assim, é muito bom estar podendo discutir essa questão, porque tem muitas mulheres que ficam em casa e junto com seus agressores, e muitas das vezes não tem como ela conversar, não tem com quem ela falar, ela dividir. Tô aguardando a Andresa entrar, minha amiga. Andresa, e aí? Jane Costa entrou. Olá! Andresa. Olá, querida, tudo bem? Bem. Um prazer Estamos imenso aqui estar com você. Prazer Entrando aqui é pra todo gente. meu. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Então tá bom. Não tá dando eco não, que às vezes costuma dar eco.
Tá tudo bem. Eu Eu acho que o meu parece que parece que tá dando eco. Tá dando eco? Parece. Parece. Melhorou? Melhorou. Melhorou. É porque tava com a porta fechada. A gente tem que ajustar aí. Mas a gente vai adequando, né? Esse instrumento novo aí que é a internet, né? A gente tem esse recurso que nos aproxima, né, minha amiga? Sim. Estamos aqui com uma causa super, super importante, né? Que está falando sobre violência doméstica, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Isso, Isso, amiga. Eu achei Eu achei muito interessante pra poder nesse período, nesse período, principalmente porque os números são porque os números são altíssimos. altíssimos. Preocupante. Olha lá, tá falando a Ana. Então, assim, Leila, o da Leila tá dando eco. Acho que fica mais próximo aí, abrir as janelas, as portas que dá melhora. Olá. Eu fiz o convite para algumas pessoas da rede. Queria agradecer o convite, tá? Por essa live maravilhosa, esse tema super importante. E estamos juntos. Sempre que você convidar, a gente vai estar junto, tá bom? Ok. ok. É um prazer. É um prazer. Andressa, vamos lá. Andressa, vamos lá. Eu quero presente. Tá dando. Eu sou Andresa Costa, eu moro aqui em Sarzedo. Para quem não me conhece, eu estou atualmente como coordenadora da Rede Comunitária de Apoio às Mulheres de Sarzedo. A rede, ela iniciou em 2018, após um feminicídio aqui na cidade, com uma professora, que foi um episódio bem trágico, né, para nós aqui da região, né? E esse episódio gerou aí um movimento de mulheres para começar a trabalhar em favor de outras mulheres. Então, faço parte, eu iniciei o projeto da rede e a gente está há 2 anos aqui em Sarzedo, já com uma rede bem fortalecida com o Mário Campos, Ibirité e também Betim, né, através de você e outras amigas também. Então, a rede, ela não é uma entidade, né, a gente é, na verdade, um movimento, né, mais um coletivo. Nós trabalhamos para trazer informações, para ajudar as mulheres a terem acesso, né, a essas informações de direito, informações relacionadas aos acolhimentos, a questões, né, de acolhimento psicológico, porque são as coisas que as mulheres mais precisam hoje, né? Então, e também essa rede não deixa de ser um movimento em prol aí das mudanças, né, para as políticas públicas da cidade, da região, porque sem política pública a gente não tem nenhum avanço, nenhuma proteção, infelizmente. Então a gente precisa de mulheres aí dispostas, né, a estudar e a estar nos espaços públicos de poder para nos defender e também para estarem pensando nas políticas, né, aprimorando as políticas públicas. Isso, Andressa. E eu também sou comunicadora e estudante de psicologia. Ai, muito bem. Muito bem. É com muita alegria que nós te recebemos aqui. Tem alguém falando? Andressa, que tá ouvindo a minha voz 2 vezes. Pessoal, como que tá agora? Se você colocar, acho que ajuda. É porque tem que abaixar o volume aqui também. Eu tô ouvindo normal. Vocês estão ouvindo bem? É o meu ou da Leila? Era o meu. O meu eu tô ouvindo super bem. mensagem que era o meu. Eu acho que agora tá tranquilo. Agora melhorou, gente. Andressa, vamos lá. Vamos ao que interessa, né? Sim. Andressa, existe o ciclo o ciclo da violência. Eu acho que a gente pode começar um pouquinho por aí, falando. A violência doméstica, né? A gente precisa entender o ciclo. Às vezes eu falo assim, gente, a violência doméstica é como se você estivesse entrando numa roda gigante, né?
que a gente vai fazer na roda gigante? A gente vai o quê? Buscar diversão, não vai? Quando a gente entra num relacionamento abusivo, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe qual que é a experiência que a gente vai ter. Na verdade, não. Quando a gente entra em qualquer relacionamento, né? A gente entra feliz, com o coração aberto, desejando amor, né? Desejando coisas boas. Então, a violência doméstica, ela começa, ela tem dimensões. Ela começa devagar e ela vai gradativamente aumentando a tensão, né? Então, esse ciclo, a gente fala que o primeiro ciclo, normalmente, a gente chama ele de ciclo da tensão, né? Então, a violência, ela gera essa tensão, né? Então, a princípio, a mulher, ela entra feliz, né? Tá tudo muito lindo, aí tem aquelas ondas, né? Dali da roda gigante, de alegria, picos de alegria, de repente vem um medo, né? Porque aquela sensação de medo. Então, essa tensão, ela é a primeira fase, né? Então, assim, esse medo, ele normalmente acontece porque o agressor, né? A gente pode chamar assim, esse agressor, ele começa primeiro sutilmente, né? Coagindo a mulher, humilhando a mulher. E essa primeira fase de tensão, especialmente, ela passa pelo isolamento, que é uma das questões que a gente está vivendo agora. A gente até conversou sobre isso mais cedo, né, Leila? Sim, sobre essa condição de isolamento social. Esse isolamento social, gente, que a gente está vivendo agora, ele não é nada, né? Assim, só está potencializando os índices, né? A gente só está vendo aí aumentar, mas é porque parece que agora a gente está falando mais sobre isso. Eu acho que não é porque aumentou, não. Eu acho que a gente está falando mais sobre isso. Então, essa primeira fase, aquele agressor vai te isolar. Então, essas mulheres que estão em isolamento social agora, elas já vivem isso, né? Essas mulheres que são agredidas, elas normalmente vivem isolamento já há muito mais tempo, porque esse agressor, ele começa a colocar essa mulher contra a família dela, ou então fala para ela não ir na casa da amiga. E a mulher, no primeiro momento, ela acha que isso tudo é um cuidado. Ela acredita que isso é um cuidado do homem com ela, e não é, né? Mas ela sente ali uma tensão, porque toda vez que ela encontra com a amiga, ela sabe que o companheiro vai achar ruim. Quando ele começa a falar que a família dela não é legal para ela, ele está tentando, de alguma forma, fazer com que que as pessoas não notem, né, essa tensão. Ele quer, de todo momento, ele quer manter essa vítima, né, próxima a ele, para que que ele não seja descoberto. Então, começa, no primeiro momento, com essas humilhações sutis, né, que você não sabe fazer isso, que você para explosão, que é aquela fase da explosão. Tá me ouvindo, gente? Tá tudo bem? Nós vamos abrir aqui a fala, vamos continuar conversando, mas se vocês quiserem fazer pergunta, né, Leila? Sim, sim. Vocês podem estar conversando. Aqui, agradecer a Nilce, que está aqui com a gente. Tem muita gente aqui, ó. Ana, desde 91, Adriano Mendonça, Casa Terra Orgânicos. Tá? Então, a gente está falando do ciclo, gente. Vamos continuar. Então, o primeiro momento é o ciclo da tensão, né? O isolamento. Aquele agressor vai isolar essa vítima, vai colocar ela ali mais próxima, mais perto dele a cada momento, né? E depois a gente passa para aquele ciclo de explosão mesmo, né? Que é onde a pessoa não tem, a vítima não tem muito controle sobre o comportamento do agressor. Porque o primeiro momento tá naquela fase assim, inicia no romance, né? E aí é tudo muito lindo. Imagina-se que é cuidado, a mulher acha que é cuidado, ele me ama, porque a fala dele é o tempo inteiro essa. Eu te amo, eu quero te proteger, por isso que você tem que ficar aqui comigo. Começa a regular a roupa dela, começa a regular o trabalho dela, a hora que ela entra, a hora que ela sai em casa, até a comida dela, ou então os vestimentas dela, ele começa a regular. Essa outra fase, que é a fase da explosão, já é aquela fase que, assim, já tem isolamento, já tem muitos ciúmes, né? Então, ele começa a justificar as agressões, que sejam, inicialmente, ela começa como psicológica, né?
e depois, obviamente, que ela vai chegar a vir de fato pela agressão física. Isso é um ciclo mesmo, é bem assim, ó. Ele vai, igual né, a roda gigante, assim, ele vai passando por essas etapas. Então, esse agressor, ele começa realmente a humilhar, começa a colocá-la para baixo. Então, essa fase da explosão, ele vai para a parte física, agredindo a mulher. E a mulher, normalmente, nessa fase, é a fase que ela começa a justificar. Ah, porque eu errei. Ela começa a querer achar a justificativa. Por que ele me bate? Por que tá acontecendo isso comigo? Né, Leila? Eu acho que Isso muitas das mulheres isso passam por isso. sim. Isso, Isso, Andressa, é um que, assim, igual você falou, que agora só está aparecendo, é algo que já vem acontecendo assim, há décadas, né? E as mulheres ficam muito no silêncio, às vezes elas vergonha de falar, ela chega para a família, você está falando nessas etapas, ela mesma se justifica errada dentro desse contexto, né? E a gente não de estar fazendo like, está divulgando sobre a violência doméstica é para isso. Elas possam ver que elas não estão sozinhas, né? Existe aí em Sarzedo apoio para estar apoiando essas mulheres, né? E você tem muita intenção de conhecer nossa Betim, Pepirité, pegar toda essa região pequena nossa aqui. Mas eu queria trazer um dado estudando, vendo sobre essas questões, até o Estado que são 44 mil denúncias de abuso de violência doméstica só em Minas Gerais. A maior parte concentra em BH. E está dando uma média de 365 mulheres mortas por dia. A cada dois minutos, uma mulher vítima de violência doméstica que tem crescido bastante, né? Então, eu gostaria até de perguntar para você por que as mulheres aguentam tanto tempo essa relação abusiva? Olha, porque tem vários fatores, né? Então, assim, concluindo a questão do ciclo, a gente começa com esse ideal romântico, né? Essa projeção de amor, né? Que às vezes a gente precisa acreditar no amor. Eu acho que a gente precisa investir nisso, sabe? Porque não é o problema não está no casamento, não é todos os homens que são agressivos. O machismo ele existe, a gente vive num sistema patriarcal, machista sim, mas existem homens muito bons, tá? Tem homens muito bons. Então a gente precisa primeiro reconhecer que o amor, ele é a base de tudo. E a gente sempre vai buscar o quê? O amor. A mulher sempre busca o amor. Então, assim, alguns fatores que acompanham essa busca também, né? Então, assim, esses padrões de violência, Leila, normalmente, eles são adquiridos lá na infância. Tá? Isso não é de um dia. Ninguém quer apanhar hoje. Então, assim, às vezes a mulher aprende lá na infância, ou por uma questão. Porque eu tô falando da psicologia, né? Por uma questão de formação mesmo, né? Assim, da personalidade, do caráter dela, da personalidade dela, ela vai. Esses padrões vão sendo moldados. Ela tem algumas crenças que ela vai carregando desde a infância. Então, esse ideal romântico de príncipe encantado, que vai chegar e vai mudar a sua história, né? Isso ainda é muito pregado. Hoje não tanto como antes, mas esse ideal ele é muito pregado. Que não é, gente, a gente não vê erro nisso, né? A gente precisa ter também valor nesse imaginário, tá? A gente tem que dar valor a esse imaginário. Mas a nossa realidade, e a gente compreendendo sobre amor, o amor ele é mais maduro, ele é mais racional do que a gente imagina. Né? Então, o amor é mais racional do que a gente imagina. Precisam ter propósitos, esse casal precisa ter propósitos. E, normalmente, essa pessoa entra nesse relacionamento com esse querer, né, de amar, de construir família, e essa intensidade dessa paixão no início, ela vai variando, né? Porque o cotidiano vai trazendo pra gente algumas questões que, às vezes,
elas vão esbarrar aí com traumas da gente da infância, coisas que a gente vai carregando de longe, né? Então, a mulher, ela, infelizmente, ela ainda também, ela precisa trabalhar muito para desenvolver a sua independência financeira. Então, acho que o principal ainda é a dependência financeira. Então, muitas das mulheres, elas ficam em casa, nem é por causa de filho não, tá? Você vê vários estudos falando sobre isso. É por causa dessa dependência financeira. Que normalmente é aquela mulher, a mulher que fica com os filhos, a mulher, ela acaba que ela deixa de dos seus objetivos profissionais para poder, enfim, ficar na família, né, construir sua família. Os homens normalmente não abandonam os seus objetivos profissionais, então é a mulher ainda que se coloca nessa posição de é a segunda opção, né? Tipo assim, o homem primeiro e a mulher atrás. Então tem isso, né? Os homens ainda resistem um pouco a essa coisa, né? De achar que eles não podem cuidar da família sozinhos, dos filhos sozinhos. E isso também eu acho que é uma coisa que tem a ver com a nossa própria educação, né? A mulher faz a manutenção do machismo. Então isso é um trabalho, peraí só um minutinho. Isso é um trabalho contínuo, né? Então, é difícil. A mulher, ela demora a sair por causa desses ideais todos, dessas crenças limitantes, essa crença que de que vai ficar envergonhada na sociedade, porque ela jurou lá na igreja, né? Tem questões religiosas também. Jurou na igreja que felizes para sempre, né? Até que a morte vos separe, né? Então, assim, ela tem essa questão, né? Muito ainda. Então, acho que é mais mental mesmo, sabe? E, assim, essa violência, ela gera também uma dependência psicológica, porque todo tempo o agressor vai dizer para ela assim, você depende de mim. Então, ele vai moldando esse pensamento dessa vítima, ao ponto dela achar que ela realmente não tem identidade mais. Então, é tudo ele e sempre ele. Então, para sair disso, precisa de ajuda, tá? Assim, é muito difícil a mulher conseguir sair de um relacionamento abusivo sozinha. É possível, mas é muito difícil. É muito difícil. Então, essa fase, inclusive... pode falar. Eu gostaria... Desculpa te interromper. Mas alguém colocou que o seu som tá alto, para você abaixar um pouquinho, porque tá dando ego da minha voz. Não, o meu tá baixo aqui. Uai. Alguém comentou aí. Coisas de live ao vivo, viu, gente? Mas a gente vai adequando. Estamos vocês são Adriana, Gabi da Casa Fabiana, todo. Gabi. Andressa, eu tenho mais um para você. É possível os sinais de violência perceber? Como é que é? É possível antecipar sinais de violência no namoro? É possível. Então a gente precisa. Sim. Quando você tem aí, né, assim, você tem aí Só um minutinho, gente. É porque a minha cachorrinha tá que passa aqui toda hora, desculpa. E aí, assim, é possível, gente. Por isso a gente tem que falar muito disso e falar sobre isso para jovens, né? Para as adolescentes. Nós precisamos ensiná-las a se amar, falar de amor próprio, sabe? Essa codependência aí, ela precisa acabar. Então, a gente precisa ensinar essas meninas. Então, assim, você entra no relacionamento querendo amor. E aí você começa a se isolar das suas amigas, o seu namorado fala que a sua amiga é invejosa, que ele não quer que você fique perto dela, ou que você não pode falar aquilo para sua mãe, ou para o seu pai, ou para sua família, né? E aí começa aquelas coisas de segredo, né? De casal, aí cada vez mais você vai ficar sendo isolar. Isso já é um comportamento, aquele namorado que fica querendo isolar a namorada, colocando a agenda dele, toda na agenda dela, tipo assim, todas as atividades com o namorado, não passa mais a ter atividade
com outras pessoas, isso já é um indício, sim, assim, de um comportamento possessivo, de uma pessoa que é controladora. Isso não indica, gente, que ele tenha noção disso, tá? Isso não tem, às vezes os homens não têm noção disso, mas é aí que começa. Então a gente precisa barrar. Como é que barra? Não, eu tenho que, eu vou sair com a minha amiga sim, ou então começa a incluir ele dentro das suas atividades. Mas é esse amor romântico que é complicado, né? As pessoas apaixonam e ficam cegas, mas é possível sim. Então aquele cara que manda você trocar de roupa, que aquela roupa tá muito curta no namoro, né, que fala para você calar a boca ou para você falar mais baixo em determinados locais. Ele vai tirando a sua identidade. Então, esses sinais são bem clássicos. É bem clássico. Né? Você tem que ter sua identidade independente do outro, assim, né? Inclusive, o casal, ele precisa se fortalecer, né? Mas é cada um com a sua individualidade. É muito importante isso. Não pode misturar muitas coisas. Sim, sim. E é possível, a gente praticar uma boa escuta que está passando isso? Você acha que ouvindo essas mulheres e também ensinando elas para poder usar sinais criados de pandemia, né, o sinal dos namoros, o sinal da mão fechada também, outra sinal. Então, assim, várias instituições, órgãos, não governamentais, até governamentais, que essas mulheres possam fazer a denúncia. Mas também, em contrapartida, essas mulheres precisam ser ouvidas. É importante praticar a escuta dessa mulher? Eu estou vendo aqui muitas falas aqui legais, olha. A Ana falando sobre a nossa sociedade machista, patriarcal na estrutura dela, né? Vamos ver aqui. Homem no cavalo branco, aí, ó. Criação opressora, a nossa Andresa Faustino falando. Sim. Então é isso, gente. A gente tem uma sociedade que ela é machista, tá? Mas isso aí vem de um processo, né, de toda uma vida, né, que a gente está aí desconstruindo aos poucos, né? Então é difícil, não é simples. Por isso nós estamos aqui falando sobre isso, né? Então, assim, essa escuta que você está falando, Leila, ela é super importante. Mas, primeiramente, a gente precisa ter uma escuta empática, sabe? A gente precisa primeiro construir a nossa escuta empática. Escutar com empatia é você escutar sem julgamento, tá? Porque cada pessoa tem a sua escolha, a gente precisa respeitar o querer das pessoas, tá? Quando a gente fala isso, não quer dizer que a gente tem que... porque ajudar é muito difícil, eu falo muito. Até hoje a gente teve um episódio na rede de um pedido de ajuda, né? Um pedido de socorro, praticamente isso. Mas foi um compartilhamento de uma integrante da rede que estava pedindo ajuda para uma amiga. Então, assim, porque já queria que a amiga fizesse BO, que já queria que a amiga fizesse aquilo. Então, assim, existem etapas, mas a vítima, ela não estava lá para falar o que ela queria, né? Então, primeiro a gente faz o quê? Existem alguns serviços aí que já existem, tá? Existem serviços como o CREAS, né, que dão esse acolhimento. Existem etapas que a gente precisa cumprir. A primeira etapa a gente faz o quê? A gente faz, se a demanda for uma demanda espontânea, se aquela vítima pedir ajuda, né, se a sua amiga, a sua vizinha está passando por dificuldade, ela pede ajuda, nós vamos falar também da outra situação. Mas se ela está pedindo, se é uma demanda espontânea, a gente faz o quê? A gente vai acolher, faz um acolhimento, uma escuta empática, escutar, né? Primeiro momento a gente escolhe de uma forma que a gente consiga identificar qual que é a violência que está acontecendo, qual que é a violação que está acontecendo. Porque tem vários tipos de violência. É aquela violência que é a violência psicológica, que é a violência que é a violência física, tem a violência que é patrimonial, tá? Aquele homem que toma posse do material da mulher. Tem vários tipos de violência, não é só física, não. Então, assim, a gente vai identificar essa violência e a gente vai encaminhar ela para onde? A gente encaminha ela para a polícia civil, ela vai fazer uma ocorrência, tá? Em casos que as mulheres o agressor está agindo naquela hora,
tá lá com a arma na cabeça, ou com a faca, ou tá batendo na mulher, e ela está precisando naquele momento de uma ajuda, a gente sugere que ela ligue para a polícia militar, tá? Não é a polícia civil que faz isso, é a polícia militar. Até porque a polícia civil, ela tem um atendimento de segunda a sexta-feira só, né? Então, ela vai ligar para aquela polícia civil, a polícia civil vai fazer a ação, que é de praxe, né? Vai fazer aí a retenção desse agressor, vai ser preso, e a polícia civil normalmente já indica, já encaminha para a polícia civil. Após isso, quando a gente trabalha como a gente trabalha com rede, a gente faz o quê? A partir do momento que ela tem essa denúncia, ela faz essa denúncia, a gente continua acolhendo essa vítima, a gente continua fortalecendo ela, o querer dela, tá? Porque normalmente esse querer, ele fica muito frágil, porque ela fica com medo, né? Medo do agressor continuar perseguindo ela tem o medo da sociedade, dela ser questionada, se ela realmente, né, porque infelizmente a gente tem isso, a sociedade ela oprime a mulher vítima de violência doméstica, ao contrário, né, de acolher, ela oprime, né, ela vai questionar se realmente a mulher apanhou por que ela apanhou, né? Então eu acho que nem é questão não é nem uma questão, né? Não existe por que apanhou. Apanhar, de fato, já é terrível. A gente não tem que questionar o porquê, o motivo que a pessoa está ali, não. Eu acho que isso aí é uma das coisas que eu acho que a gente faz muito e faz de forma errada, né, a sociedade. Então, esse olhar empático é muito importante. E continuar conduzindo para que o processo ela venha a ter uma medida protetiva, que aquela medida protetiva continue, né, em vigência, e que ela consiga superar aí esse trauma, né, esse processo. Então, encaminhar para um encaminhamento psicológico, para um aconselhamento psicológico, uma terapia, também é importante. É importante mesmo. Outra questão, o que acontece com muitas mulheres que às vezes sofrem violência doméstica, a gente sabe que muitas de nós temos as redes sociais, né? E temos a nosso favor, mas a gente também conhece realidade de mulheres que vivem em interiores que essa mulher não tem como se comunicar com outras pessoas e ela também não tem como fazer essa denúncia, né? E eu tenho uma questão que eu fico me perguntando, até quando o nosso Estado vai se manter omisso na vida dessas mulheres que muitas das vezes não tem nem como fazer a denúncia? Porque assim, eu já vi um programa uma vez aonde tem um ônibus que visitava todos esses interiores onde não tinha ninguém. Aí, o que acontece com esse ônibus? Ele já ia com a papelada, e como é que fala? Protocolava todas as denúncias que aquelas mulheres faziam. E depois, numa outra vez, esse mesmo ônibus voltava e fazia uma busca. Se tinha melhorado, se não havia melhorado, essas questões. Só que hoje, nós sabemos que todas essas pessoas estão totalmente esquecidas de tudo. E em tempos de pandemia, que essa mulher fica 24 horas com esse agressor dentro de sua casa. Eu me pergunto, sabe, Andresa, qual seria um plano de construção que essa mulher poderia fazer para se proteger? Pois é muito difícil, né? Nós precisamos falar sobre direitos também para as mulheres, sabe? Eu acho que ainda é muito difícil as mulheres acessarem as informações sobre direitos. Sim. Então, falar de direito da mulher, nós temos aí a Lei Maria da Penha, né, que nos protege, que faz parte de um movimento, né, de mulheres aí que conseguiram, né, a própria história da Maria da Penha é muito, muito legal. Se vocês tiverem interesse de conferir, vocês vão ter acesso na internet de várias formas, acho que até documentário sobre ela. Mas então, a política pública é importante, muitas mulheres não têm acesso a isso, alguns municípios não dispõem dessa escuta especializada, não dispõem de conselhos, né? A gente também acha que o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, eu acho que
fundamental para que a gente possa exercitar a nossa fala e a nossa política pública, né? Porque ter só a Lei Maria da Penha não resolve também não, entendeu? Ter uma lei também não resolve. Então a gente precisa de espaços para a gente poder aprimorar, para poder adaptar, para poder fazer. E cada território tem a sua demanda, cada território tem a sua singularidade, né? Então, assim, aqui em Sarzedo, falando aqui de Sarzedo, a gente hoje, até poucos meses, ô Leila, a escuta era feita na delegacia de Ibirité, tá? A delegacia de Ibirité é uma delegacia especializada da mulher. Ótimo, maravilhoso. Mas aí você imagina, a pessoa sai daqui de Sarzedo, já morrendo de medo, às vezes até para sair de casa ela está com medo, porque o agressor está na porta, né? Então ela sai daqui, morrendo de medo, chega lá em Ibirité, tem que ficar lá um tempo, algumas nem têm dinheiro para ir lá, porque você precisa ir lá, porque é isso que é o que garantiria para ela o direito dela, inclusive a medida protetiva, o que dá para ela essas ferramentas é a polícia civil, né? Então ela chega lá já fragilizada, já com medo, aí fica lá um tempo. Às vezes o atendimento não é lá 100%, porque tem muitas mulheres para atender. Então já quebra ali já aquela expectativa da mulher que ela vai chegar lá, que vai ser abraçada, que não é assim. A gente sabe que delegacia é terrível, gente. Quem já foi, sabe que não é fácil. Então, ela sai fragilizada, chega lá, fica naquela situação, é mais difícil ainda. Aí vai para o fórum, né? Porque isso vai gerar um processo. E aí você tem que lidar com as emoções do agressor, porque ele vai receber a medida protetiva na casa dele. Alguns ficam caladinhos, alguns recuam e falam assim, não, existe lei. Outros não, outros ficam apavorados e começam a apavorar mais ainda a mulher. Então existem cidades que não têm isso. Então a gente precisa fortalecer as mulheres, especialmente começar a falar sobre isso. Nas igrejas, eu acho que é um bom caminho a gente fortalecer as mulheres das igrejas aí. A gente sabe que tem alguns grupos já na cidade, especialmente as igrejas, tá? Eu falo porque a gente começa a ver as escolas, tem que ter algum grupo lá de mulheres ou de adolescentes. Então, a gente conectar essas mulheres umas com as outras, assim, fortalecer esses grupos e tá trabalhando esses eventos, sabe, na cidade, para poder falar sobre o direito, porque não adianta a mulher também ter o direito e não saber, né? Não sabe o direito. Então, é muito triste a gente não ter na cidade espaço para poder falar. Então, infelizmente, a gente tem que atravessar isso aí, mas ativar os conselhos municipais de direitos da mulher é uma das coisas que é importante, que eu acho que a sociedade civil precisa se entender sobre isso também. E fazer o quê? Unir, achar os grupos, quem é que gosta de mulher, quem gosta de trabalhar com mulher, e juntando, eu conheço você, que conhece a outra, e aí vai conhecendo, é assim, eu acho que é um processo, como a gente tem feito aqui. Vamos conectando uma com as outras e fortalecendo a rede. Então, muitas mulheres também, elas acham assim, eu só vou ter garantido direitos se eu for da delegacia. Não, gente. A gente precisa, nesse momento de isolamento, aqui tem muita gente falando aqui, ó. A gente vai denunciar, nesse caso, a gente veja, ou precisamos primeiro ouvir a vítima. E quais as vítimas podem denunciar? Todas. A gente pode denunciar na casa, a gente veja, claro. A gente denunciar a violência psicológica? Pode, deve. Uma violência muito delicada, requer atendimento a essa mulher, vítima de violência muito séria. Casa Terra Orgânicos falando aí, ó. Como os amigos familiares podem ajudar? Então vamos chegar lá. Nós vamos falar da constituição da rede, né, Leila? Você está falando aí sobre essa dificuldade que as mulheres têm, às vezes não têm. Às vezes dinheiro para ir, então ela tem que acessar a assistência social da cidade, tá? Se ela não tem delegacia especializada, ela acessa aí a assistência social. A assistência social normalmente ela vai dar aí a orientação devida, tá? Secretaria de Assistência Social, o próprio CREAS, que trabalha com o acolhimento das mulheres vítimas de violência doméstica, né? Em relação à questão da denúncia, no caso, se não for que a gente está falando, se não for uma denúncia espontânea, se não for a mulher que procura a gente, e a gente está identificando que existe ali uma violação naquele lar, naquele núcleo, está acontecendo alguma coisa, qual que a gente pode fazer? A gente tem o 181, tá? Que ele é o Disque Denúncia Anônima, tá? Ele existe, ele é muito, muito, muito utilizado. A gente tem aí que trabalhar, gente, também, igual eu falei, trabalhar o querer dessa mulher, tá? Hoje a mulher não tem como mais fazer
retirar a queixa. Até pouco tempo atrás, não sei se vocês sabem, né, Leila? A mulher, ela ia lá na hora da situação, porque às vezes ela estava sendo pressionada para denunciar, denunciava, chegava lá, não, ele tá bonzinho, ele não vai fazer isso mais não, que é a fase da lua de mel, né? Eu estava falando do ciclo. Começa com a fase da tensão, que aquela mulher fica sempre ali tensa, né? Porque o cara tá sempre corrigindo ela, depois vai para a explosão, que já é violência mesmo, de fato, depois a fase da lua de mel. Então, o agressor, normalmente, ele passa por essas fases. Aí a mulher falou, não, ele me ama, ele falou que não vai fazer isso comigo mais, e aí eu retiro a queixa. Hoje não tem jeito mais. A partir do momento que a mulher vai lá, né, não tem jeito mais. E aí a gente pode fazer isso, denúncia anônima, e se estiver acontecendo alguma coisa naquele momento, liga para o 190. Liga para o 190, manda o 190 ir lá. Você não precisa dar a cara a tapa, não, porque infelizmente ainda tem essa questão, né? Das pessoas terem medo de serem depois coagidas, né? E até mortas, né? Porque a gente sabe que tem vinganças aí o tempo inteiro, né? É interessante, né, Andresa? Tem umas perguntas aí, o Anderson mesmo, não, é Ana desde 91. Nós que estamos de fora, como identificarmos que aquela mulher está sofrendo violência doméstica, né? E teve uma outra pergunta também que ela fez, que como a mulher chega na delegacia, né, e ela não tem um tratamento humanizado, e a gente sabe disso. A Marília, a nossa deputada de Minas Gerais, estadual, o ano passado, eu estive com ela, nós visitamos várias delegacias em Belo Horizonte e no entorno, ela veio em Betim também, para fazer mesmo essa pesquisa de como as delegacias de mulheres tratavam as mulheres. Uma vez que nós encontramos nessas visitas, as mulheres chegam na delegacia para mulheres que sofreram violências domésticas, ela era atendida por um homem. Então, assim, como que essa mulher ia se sentir tranquila, ia se sentir em paz, sendo que ela saiu de casa, que um homem agrediu? Quando ela chega na delegacia, ela se depara com o homem. E normalmente ela chega nesse lugar e ele fala para ela que ela é culpada, né? Nós tivemos essa pergunta aí, a telespectadora também perguntou, que a mulher chega lá ainda, ela é taxada como culpada, né? E como que a gente vai mudar essa realidade? Porque isso é uma realidade de todas as delegacias de mulheres. A gente chega lá e é um homem que faz essa escuta, e esse homem, antes dele fazer qualquer outro tipo de atendimento, pelo menos o ano passado todinho nós fizemos, eu não fui em todas as delegacias que Marília foi, mas eu acompanhei ela em algumas, e não tem profissionais preparados para fazer essa escuta, para fazer esse atendimento, sabe? Então nós precisamos mesmo estar fazendo essas denúncias de forma que nesses números, que as pessoas não saibam, existem essas denúncias anônimas que podemos estar fazendo, e dessa forma a gente consegue ajudar essa mulher, né, que está sendo agredida, que muitas das vezes a gente escuta o vizinho, eu mesmo já ouvi algumas questões e aguardei um tempo para ver se era possível fazer ou não a denúncia. Graças a Deus não foi possível, não precisou, aquilo parou. Mas normalmente essas mulheres, elas afastam da gente. Elas não querem contato porque tem vergonha, tem medo, né? Existe a violência psicológica em cima dessa pessoa também, porque o agressor, ele sempre vai falar, se você contar para alguém, eu vou te desmentir, é você que é culpada. Então, como que a gente vai chegar num consenso para que isso, para que a lei mesmo, Maria da Penha, venha funcionar? Né? E para que outras leis também sejam criadas para que essas mulheres venham ter um amparo, né? Como que isso pode se dar? Como que isso vai ser feito? Eu acredito que é dessa forma que eu e você e um monte de outras mulheres estão fazendo, dando as mãos umas para as outras e ajudando da forma que pode, porque está muito presente esse assunto. E assim, as mulheres, nesse tempo de pandemia,
24 horas com essa pessoa dentro de casa. Às vezes ele vai sair um pouquinho, vai voltar, mas como fazer isso? É a pergunta, né, que fica, né, Andressa? Essa época é uma época que a gente vai aprender muito, né? A gente está aprendendo muito. E a gente precisa aprender primeiro a identificar os ciclos de violência. Então, assim, a mulher precisa saber sobre isso. Porque enquanto ela é muito difícil sair desse ciclo, entende? Então, por mais que você queira tirar a sua amiga, a sua vizinha daquele lugar de vítima, a gente precisa trabalhar esse querer dela. E eu falo muito disso. Porque você não pode simplesmente tirar, ligar para a polícia e simplesmente falar, olha, tem uma pessoa sendo violenta. Não é assim. Porque existem casos, nós estamos falando de um caso aí ameno, né? Que é uma agressão psicológica, ou então uma agressão física que nem deixa a marca, porque tem. Tem gente, tem agressor que sabe até bater na mulher, que bate na barriga para não ficar o braço roxo, que não bate no rosto, que bate... tem gente que sabe agredir. Eles têm um dom para agredir. Bate com a toalha, bate nas costas para não ficar com marca, para ela poder cobrir. Então, isso é muito sério, é uma coisa muito complexa. Então, e aí a gente volta de novo nas questões da estrutura. A mulher precisa, para sair de casa, às vezes ela tá com filho, né? Ela precisa de uma estrutura. Então, ela precisa de dinheiro, ela precisa de casa, ela precisa de outras coisas. E muitas dessas mulheres, elas não conseguem sair, primeiro, porque elas olham para fora, a família delas não tem essa estrutura para oferecer para elas. Elas não têm aonde achar isso. Então, é por isso que a gente precisa trabalhar a rede, precisamos fortalecer os grupos, para que esses grupos consigam se estruturar ao ponto de ajudar essas mulheres a saírem efetivamente. Sabe, assim, levar para um abrigo, ter um abrigo para encaminhar. As cidades precisam fazer convênio com os abrigos, sabe? A gente vê muita dificuldade disso na cidade, sabe? Então, essa mulher, ela tem que ser resgatada, e esse resgate, ele é no todo, é da alma dela até, né, a estrutura física mesmo. Então, a gente precisa primeiro fortalecer essa mulher com estruturas básicas, dando para ela estruturas básicas. Porque, igual eu falei, tem coisas que são concretas. Eu não consigo tirar essa mulher só porque ela está apanhando, não. Entendeu? Às vezes eu não consigo tirar ela porque eu não tenho onde colocar essa mulher com 3, 4 filhos, ou 2 filhos, bebê. Eu não tenho... ela, às vezes, assim, ela não aceita ir para casa da família porque a família, às vezes, não compreende. Infelizmente, a grande maioria das mulheres se mantém dentro desses ciclos de violência porque são julgadas pela família. Sim. Entende? Então, o julgamento também mantém muito as mulheres nessa posição, sabe, de vítima. A gente não quer ser julgada. Já basta a violência. Isso. Eu acredito até, Andressa, que esse julgamento, ele também é uma violência. Totalmente. Não é? Muito. É a pior violência. A pior violência, porque ela é psicológica, né? E como que essa mulher, ela já está vivendo todo aquele momento de pressão, e quando ela vai para a família, chega a família, joga pedra. Eu falei e as pessoas... que você não prestava. Gente, então por isso a gente fala. Quando a gente fala com a escuta empática, é escutar, não é falar, não. Essa mulher, ela normalmente, ela não se dá conta que ela está sendo vítima também. Tá? Porque esse agressor, esses homens que têm potencial agressor, eles são tão inteligentes, sabe? Esse perfil não é um homem burro, não, é inteligente, ele demora, ele condiciona a mulher a tantas coisas, e ele é como se ele tivesse assim, ó, colocasse ela debaixo do braço dele e ficasse. E para ela sair dali, era muito difícil. Então esse condicionamento, primeiro, ele é mental. Então, para a gente quebrar isso, é muito difícil. Então, a gente precisa estar o quê? A vizinha está apanhando, tá vendo que ela está apanhando, está calada? Vai conversando, vai fazendo visita, liga para ela, vai encorajando essa mulher. Olha, você está sozinha, não. A gente está aqui com você. Tá tudo bem aí? Sabe? Sem julgar. Porque às vezes a gente não sabe, às vezes abordar, né? Então, a gente tem que ter manejo para essa abordagem. E às vezes a gente não tem. Eu falo a gente não tem, que eu tô falando no todo, tá, gente? A gente precisa formar nisso.
Há pouco tempo atrás, eu também não sabia como fazer isso. Então, é um trabalho constante. A gente vai aprendendo, sabe? Essa escuta acolhedora e sem julgamento. Porque infelizmente, a gente tem de uma educação que é assim, sabe? Isso é estrutural também. Então, assim, a lei está aqui, que a família, né, o pai está aqui, eu tenho que ficar calada, aí o irmão começa a tomar posição do pai, né, que o irmão já começa a mandar a irmã calar a boca, já começa, olha, tem irmão que é tão abusivo quanto o namorado. Mas você sabe o que acontece, Andressa? Eu estou lembrando aqui, você falando disso, eu lembro quando a minha irmã, ela era adolescente, né, jovem, e antigamente isso acontecia muito. A irmã ia namorar, o pai falava assim, vai lá, fulano, mandava os irmãos ir e ficar vigiando a irmã, né? E qualquer Os homens, coisa, principalmente, né? os irmãos, igual lá em casa, era eu e mais uma irmã, era muito engraçado isso. Ela tinha que namorar, tinha que negociar com meus irmãos, porque senão eles iam entregar, ou poderia impedir aquele relacionamento, aquele namoro, coisa parecida. Então, assim, a mulher já dentro de casa já vem sofrendo com essa violência por causa do patriarcado no nosso país mesmo, no meio de convívio. É uma coisa muito estrutural. E como quebrar essa estrutura uma vez que ela é dentro de casa. Começa ali, né? É aprendendo, eu acho que a gente tem que aprender. O conhecimento nos liberta, entende? Então a gente como liderança também, né, que nós somos de alguma forma, né, Leila? Esse trabalho que a gente vai desenvolver, a gente precisa transferir conhecimento. O que a gente está fazendo aqui agora é isso. Estou falando aqui, várias pessoas falando sobre é muito difícil lutar contra políticas sociais que são criadas por homens, onde as bancadas são majoritariamente compostas por homens. Mas a gente tem lei para mulheres, a gente tem homens defendendo mulheres, tá? Eu acho que isso também a gente tem que falar, né? Não é só homem, mulher que defende mulher, não. Tem mulheres ao contrário aí, pelo contrário, né? Tem mulheres aí destruindo outras mulheres, infelizmente. Então, o machismo, ele é estrutural e o machismo ele não é só de homens, não. E o feminismo não é contra os homens, o feminismo é contra esse movimento machista aí que é estrutural, que nos oprime e contra toda essa opressão. Então, a gente precisa falar e transferir conhecimento. Aqui está falando, chega de violência entre nós para uma política que tenha a construção da paz como objetivo. Tem um episódio aqui, olha, que alguém comentou, é sobre uma mulher que ia colocar um DIU e o marido, mas os filhos de qualquer jeito, e ela não conseguiu o planejamento familiar. Isso é uma violência, não é? Então, a gente tem tipos de violência. Aquele homem que... Porque o corpo é seu, você tem controle dele, né? Então, a gente precisa aí barrar algumas coisas, né? Se seu namorado, seu marido está querendo ter um filho e você não quer, ou esses homens que tiram o preservativo na hora de relacionar com a mulher, né? Sexualmente, tem acontecido isso. Isso é uma violência, isso é um crime, isso configura como crime. Tá? Isso configura como crime. Obrigar a mulher a ficar com ele sem preservativo tem acontecido muito, e isso é uma prática. Uma prática constante. Até mesmo a mulher, ela não quer manter uma relação sexual com o esposo dela naquele dia, e ele forçar a barra é uma violência. Então, assim, nós mulheres somos muito violentadas, porque existe a violência verbal, a violência psicológica, né? A violência física. Quando chega na violência física, que dá para ver, perceber essa violência no corpo dessa mulher, ela já sofreu a violência psicológica, ela já sofreu a violência verbal, ela já sofreu a violência moral, e muitas das vezes ela sofre a violência patrimonial também, né? E às vezes ela nem sabe que ela está sofrendo aquilo, que é o marido querer tomar conta do dinheiro dela, né? Todo o dinheiro que ela pega, ela tem que dar ele dentro de casa, ela tem que dividir as contas, mas de uma forma não amigável, né? De uma forma que ele obriga essa mulher, ela não pode, por exemplo, tirar do salário dela um dinheiro para ir fazer uma unha, arrumar um cabelo, que isso faz parte da higiene pessoal da mulher, né? Então, quando ela chega nessa violência física, essa mulher já foi agredida de todas as outras formas, né? Dentro do ciclo da violência,
que a mulher sofre dentro de casa. Mas nós também sabemos, Andresa, que não é só a mulher que sofre violência doméstica, né? Não é só a coisa da mãe, a gente tem adolescente também, né? A gente tem criança. Então, assim, a violência doméstica, ela é abrangente, né? Ela se for discutir esse tema aqui assim mesmo, ele tem muitas vertentes, esse tema de violência doméstica. Nós resolvemos falar desse ciclo dessa violência doméstica para essa mulher, para ela estar sabendo que ela não está sozinha. A Lei Maria da Penha, por mais que pareça que não funciona, mas ainda funciona, nós devemos acreditar nela, né? E devemos também incentivar a cada dia mais, a cada momento, essa mulher, se ela está passando por algum período desse, algum ciclo dessa violência, se ela está sentindo isso, primeiro procurar conversar com alguém que venha praticar uma escuta com ela e também, no último caso, que ela vê que não tem mesmo jeito, porque esse agressor, ele começa com uma pequena agressão, que é um xingamento, e para na morte dessa mulher. Só quando ele mata, que ele fala, eu amava demais e matei. Ela tem que reconhecer isso, porque isso não é amor, né? Quem ama não mata. Então, assim, não, nem bate, não mata, não bate, não faz, não agride essa mulher, não oprime essa mulher, ele não fica no papel de opressor dessa mulher, né? Pelo contrário, ele tem que ser um amigo dessa mulher. E é muito difícil a gente encontrar esse tipo de relacionamento. Nós, como mulheres, todas nós, já vivemos algum tipo de experiência ruim com isso. Estamos aprendendo, né, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, a gente sabe. E a própria pandemia que nós estamos vivendo nela aí hoje, né, não, aí já não é culpa de ninguém, mas assim, o fato da gente ter que ficar isolada dentro de casa, muitas vezes, praticamente todas as mulheres estão sofrendo algum tipo de violência dentro dos seus lares, né? Infelizmente, é uma realidade, né, que nós estamos assim, isso já acontecia. É para deixar claro que isso não é um fruto da pandemia, não. Esses números grandes, eles já tinham. Esses dados aí de mulheres, a cada 2 minutos, uma mulher violentada, esses dados já tinha desde sempre. Só que agora, não é mais a cada 2 minutos uma mulher é violentada, é a cada segundo. Então, assim, é alarmante porque os dados só aumentaram, né? E a gente fica nessa... sem saber mesmo, assim, o que fazer e fazendo o que podemos fazer quanto sociedade civil. Porque o que você faz é um trabalho de uma pessoa que é uma membra dessa sociedade civil, né? Então, assim, o trabalho é um trabalho do terceiro setor, né? Eu posso até puxar para mim, pelo que eu faço, o meu curso de gestão do terceiro setor. É um movimento de mulheres mesmo, que, na verdade, somos sobreviventes todas sobreviventes. Eu acho que não tem nenhuma que não tenha vivido algo... assim, para poder contar depois que tenha uma violência ou alguma opressão. Então, e aí a gente convida você, estamos acabando aqui já, acho que os minutos já estão encerrando. Sim. As mulheres a pensarem, sabem, como ajudar, formas de ajudar outras pessoas. Né? A gente precisa ajudar com a escuta amorosa, precisamos aí criar uma rede de amigos. Não esqueça daquela amiga sua, sabe? Liga para ela de vez em quando, você sabe que ela passa por situações opressoras em casa, enfim, até no trabalho, dá uma ligada, tô aqui, tá? Se você precisar de mim, me ajuda, né? Você tem a minha ajuda. Então, assim, se aquela mulher não quer falar sobre aquilo naquele momento, vai trabalhar no querer dela. Eu acho que é uma sugestão que a gente tem para vocês, né? Mulheres aí que estão a fim de ajudar outras mulheres. E se o caso estiver muito grave, 181. Denúncia anônima. Se estiver pegando fogo, 190, entendeu? Então é isso. Não deixa, mete a colher sim, briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher sim, não teremos que temer, porque a gente tem lei que nos protege, a gente tem políticas que nos protegem. A gente precisa, na verdade, agora é conhecer e espalhar o conhecimento.
Divulgar É esse verdade. conhecimento, dizer, olha, você tem direitos, você precisa sair disso e a gente vai te ajudar. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Então Ninguém é isso. solta a mão de ninguém. A gente tem Obrigada, também, Andressa. se eu puder falar, a gente tem um WhatsApp da Pode. rede, que é um WhatsApp de Sim. acolhimento psicológico e jurídico, tá? Ele é o 99186 8511. É o 99186